nós vamos conversar sobre esse tema, né? Como que a gente pode saber que aquilo que a gente disse, que aquilo que a gente espera, aquilo que a gente fala com os nossos filhos, aquilo está certo? Obviamente, o tema aqui é sexualidade, então nós vamos falar sobre essa questão ligada ao como a gente trata os nossos filhos, como a gente tem educado sexualmente os nossos filhos, né? E por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para a gente? Por que falar sobre um tema como esse, né? Eu trouxe esse tema hoje para a gente falar, né, sobre essa dúvida, né, sobre será que aquilo que eu falei está certo? Eu resolvi falar sobre isso em função de uma pesquisa que eu faço com todas as mães e pais também, né, que se inscrevem naquela minha minissérie que eu fiz a semana passada, minissérie sobre sexualidade se aprende em casa. Quando as pessoas se inscrevem, elas recebem lá um pedido meu para responder a uma pesquisa. E nessa pesquisa, eu pude observar um dado bastante interessante. Mais de 1.000 pessoas responderam a essa pesquisa, e dessas mais de 1.000 pessoas, 52,7% dessas pessoas que responderam, eu perguntei se elas conversavam sobre sexualidade com seus filhos, e elas disseram que sim, falavam sim com seus filhos sobre sexualidade, só que elas tinham dúvida se aquilo que ela tinha dito, se aquilo estava correto. E aí tem mais também um volume de 26,9%, né, por cento das pessoas que responderam, que disseram que elas não falavam sobre sexualidade com seus filhos, porque os seus filhos eram tímidos, porque eles nunca tinham perguntado nada para elas, né? Então, em função desse dado, ou seja, aí a gente tem, né, fora uns 5%, 6% que disseram que não falam, né? Que sim, os filhos até fazem perguntas sobre sexualidade, mas que quando isso acontece, ela logo muda de assunto porque não consegue lidar com esse tipo de situação. Então, nesse caso, veja, é interessante a gente perceber o seguinte: mais de 80% das pessoas que responderam a essa pergunta têm uma dificuldade para falar com seus filhos sobre sexualidade. E a principal delas é exatamente não ter certeza sobre as suas convicções, não ter certeza sobre aquilo que está conversando com seu filho ou com a sua filha. E foi exatamente por conta dessa problemática, né, que eu criei o Papo Firme, que eu criei um método. Foi quando eu vi esse resultado, né, eu fui assistindo, fazendo esse trabalho com as mães, eu fui vendo essa dificuldade, foi uma das dificuldades que eu tinha percebido que me incentivou a criar o Papo Firme. Mas hoje eu vejo isso comprovado através dessa minha pesquisa, de que isso é um dado de realidade, que as mães, elas têm essa insegurança em conversar com seus filhos sobre sexualidade, né? E por que dessa insegurança? Então, essa insegurança, ela vem de uma série de questões que é o que eu vou trazer aqui para vocês. O que está por trás dessa nossa insegurança? Por que eu tenho dúvida sobre aquilo que eu estou ensinando para o meu filho, sobre aquilo que eu estou ensinando para minha filha em relação à sexualidade? Então, em função dessa insegurança, um primeiro passo que eu fiz foi exatamente criar o Papo Firme. Isso é uma coisa extremamente importante a gente lidar com isso nesse momento. A Lisandra está colocando, minha monografia foi baseada nesse assunto. Acho super interessante ter um olhar mais cuidadoso para os nossos olhos. Exatamente, Lisandra, porque na juventude, a sexualidade é o grande evento desse momento da adolescência. É como eu já disse para vocês em outras lives, quando o nosso filho entra na puberdade, quando a nossa filha entra na puberdade, isso significa que eles agora vão começar a ter sensações sexuais, desejos e interesses que eles vão precisar aprender a lidar com isso. E isso não é para poder ser chato com a mãe, nem eles têm esse interesse porque eles querem nos provocar, ou porque eles querem ser espertos, não. É porque é do processo natural do desenvolvimento.
faz parte do desenvolvimento desse garoto e dessa garota se interessar por sexo. E se eles vão se interessar por sexo, o que a gente precisa? Estar preparada para conversar com os nossos filhos sobre sexo. Daí porque é importante a gente saber como dá, a gente ter convicção sobre aquilo que a gente vai conversar com eles. E uma coisa, né, que é muito interessante a gente entender é de onde que vem essa nossa dúvida, né? Por que a gente fica tão insegura? Então, essa insegurança, ela é um sentimento que existe em geral porque a gente tem informações que a gente não confia, que a gente tem dúvida se essas informações que a gente tem são informações suficientes, se elas são fidedignas, se as coisas acontecem desse jeito mesmo que a gente está imaginando. Então, a falta de informação, o pouco conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade, principalmente o desenvolvimento da sexualidade na adolescência, é que é a principal responsável por essa insegurança que a maioria das mães sentem em relação o que vale, né? O que eu tenho que ensinar para o meu filho ou para a minha filha hoje? Então, essa insegurança, ela está ali atrelada, né, à falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento gera o quê? Gera medo. E como sempre eu trago aqui, não é, um ditado do meu supervisor, medo é um excelente companheiro, porque ele é essencial para a nossa sobrevivência, mas ele é um péssimo conselheiro. Então, se a gente vai perguntar ao medo como a gente tem que proceder, a gente vai ficar sempre insegura em relação àquela tomada de decisão que a gente vai ter. E isso me lembra muito uma história de uma seguidora minha, né, que ela me contou, que ela contando que ela tinha uma filha, né, quer dizer, tem uma filha adolescente, né, por volta dos seus 16 anos, 15, 16 anos, e que ela foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. E nesse intercâmbio, ela ficou 6 meses, né, num outro país, com uma outra família, aonde essa garota aprendeu a falar inglês, se relacionar com outras pessoas, que essa mãe nunca viu na vida, né? A gente tem... Ai, não, pelo amor de Deus, agora não. Vixe, estão me chamando aqui numa hora que não dá. Pronto, voltou? Vocês estão me ouvindo? É que chamaram aqui no meu telefone numa hora que não podia. Bom, me dá um sinal aí, pessoal, que está no Instagram, se voltou ao normal a minha fala. Aqui no Facebook, no YouTube, está tudo ok. Obrigada, Andréa. Bom, então, voltando, né? Então, como eu estava contando, eu lembrei da história dessa minha seguidora, né? Ela me contando que tinha uma filha que tinha feito Instagram, tinha feito intercâmbio, e ela volta do intercâmbio toda feliz, vai para a escola, retoma, né, as amizades dela lá com o grupo dela, dos amigos. Obrigada, Lisandra, obrigada, Mendes, enfim. Ela retoma essa comunicação, né, essa amizade com os amigos, e um belo dia, uma das amigas, e acho que 2 amigas dela, vira para ela e faz, que tal se a gente for para Ubatuba? E lá em Ubatuba, para quem não conhece, é uma cidade de praia de São Paulo. Que tal se a gente fosse para Ubatuba, para a gente acampar nesse final de semana? Podíamos ir eu, você... eu sei que eram 3 meninas e 2 meninos, uma coisa assim, né? E aí ela vira para a mãe e pergunta para a mãe se ela pode ir nesse acampamento. E foi muito interessante, porque ela chegou e disse, Lena, a minha filha tinha ficado, na hora veio aquele medo, será que eu deixo? Será que eu não deixo? Será que eu permito que a minha filha vá num acampamento? 3 meninas e 2 meninos vão dormir todos na mesma barraca. Será que é uma coisa certa? Será que é uma coisa que eu posso deixar ela ir? E aí ela disse que ela ficou refletindo. Poxa vida, a minha filha foi para o outro lado do mundo, ficou 6 meses na companhia de pessoas que eu nunca vi na minha vida.
E, no entanto, eu tive, como é que diz? Eu tive, como é que diz? Ixi, sumiu aqui a palavra. Eu tive a confiança, né, de deixar ela ir para os Estados Unidos. Eu confiei nela, deixei ela ir para os Estados Unidos. Ela ficou lá com essa família, fez várias amizades. Ou seja, durante 6 meses, minha filha viveu bem, com toda a responsabilidade do outro lado do mundo, com a bagagem que ela tem. Por que que eu não vou deixar a minha filha agora, ela ir passar um final de semana com amigas que eu conheço desde quando ela era pequena? Eita, hoje tudo resolveu tocar aqui. Tudo resolveu tocar num momento que não pode. Isso porque... Ai, peraí. Deixa eu ajeitar aqui uma coisa. E ela falou, então, eu vou deixar assim. E deixou, né? Deixou a filha dela ir para esse... Deixou a filha dela, então, ir para esse acampamento com as amigas e com esses amigos. Acontece que a mãe das outras amigas não deixaram as outras amigas irem, né? Não permitiram que as suas filhas fossem para esse acampamento. E o resultado disso é que, quando ela chegou na escola, que falou, minha mãe deixou eu ir, as outras amigas ficaram enlouquecidas. Como sua mãe deixou você ir? Sua mãe é louca. A sua mãe não vê que é um perigo a gente ir acampar, nós três, com mais 2 meninos em Ubatuba, né? Aí ela disse, não, sabe, a minha mãe deixou. Poxa, a sua mãe não gosta de você. A sua mãe nem pensou no risco que você iria correr. Bom, resultado, a menina volta para casa aos prantos, chega em casa e, sabe, parte para cima da mãe, como a gente diz aqui, com 2 quentes e um fervendo, e vai tomar satisfação com essa mãe. O que foi que aconteceu? Sabe, por que que a mãe fez isso? Se ela não gostava dela, onde é que foi? Por que que, sabe, ela não pensou no risco que ela estava correndo em passar esse final de semana, ela e mais 2 meninos e as 2 amigas e tal, e coisa. Eu sei que a mãe, que era uma pessoa, né, que estava em busca dos seus conhecimentos, uma pessoa que estava ali ligada, uma pessoa que estava preparada para conversar com a filha, e ela não tomou essa decisão de uma forma intempestiva, ela tomou sabendo por que ela tinha tomado. O que é que ela fez? Ela pegou a filha, botou a filha no colo, vem cá, parou, né? Chega, agora você me escuta. Olhou a filha nos olhos, botou ela na frente dela, né? Ou no colo, agora eu não lembro exatamente, e disse para a filha, e contou para ela, por que foi que ela tomou essa decisão. E ao contar para a filha, abrir o seu coração e colocar para a filha o que foi que motivou essa tomada de decisão, ela conseguiu resgatar e a filha, então, perceber que, sabe, a mãe não estava errada. Claro, ela pode não ter acertado de cara em relação às circunstâncias do que os outros vivem ou do que os outros pensam, mas não em relação às suas próprias convicções. Então, o que deu tranquilidade a essa mãe foi o fato dela ter convicção sobre por que ela tomou essa decisão, né? E isso é uma coisa, gente, que, sabe, faz toda a diferença na hora que a gente conversa com os nossos filhos sobre sexualidade. Porque quando você está preparada, você suporta o que o seu filho tem a lhe dizer, mesmo que não seja a conduta que, sabe, ele considere a mais assertiva, ou que as outras pessoas considerem a mais assertiva, ou que não tenha colocado o seu filho em risco. Essa capacidade da gente suportar, ouvir, dialogar, argumentar e até reconhecer, chegar um momento, desculpa, filha, eu não achei que eu estava agindo errado, eu achei a partir desse raciocínio, desse tipo de conhecimento que eu tenho, desse tipo de experiência que eu já vivi com você. Então, isso faz uma diferença muito grande, quando a gente suporta ouvir os nossos filhos, né? A Fábia está colocando aqui, nessa época do policiamento, nessa época do politicamente correto, muito difícil falar sobre sexualidade com menina de 15 anos, que nunca namorou um menino na vida e diz ser bissexual. Namora uma menina só pelo celular. Estou
Estou, estou perdida. Falamos já disso, tá, Fábia? Porque, na verdade, quer dizer, já não, a gente vai enganchando aqui na nossa conversa. Isso é uma coisa que gera dúvida. Por que gera dúvida? Porque quando a gente tem um conhecimento sobre os acontecimentos, né, e que a gente tem clareza sobre o que é que a gente quer, mesmo que a gente não atenda ou que a nossa filha não atenda às nossas expectativas, ou que a gente não atenda às expectativas da nossa filha, o que vai acontecer? A gente consegue conversar, a gente consegue dialogar, saber o que está motivando esse tipo de comportamento. Por que você se apaixonou, você acha que está apaixonada por essa menina? Como é que você pode ter certeza, né? Ou conversar sobre os sentimentos dela, o que levou? O que a gente não pode é desqualificar o sentimento da nossa filha, porque na hora que você fica perdida, ela vai contra aquilo que você imagina, e ao mesmo tempo você pega esse tipo de situação, e por se sentir perdida, né, como foi também que aconteceu uma vez com uma aluna minha, ela dizia, Helena, antes do papo firme, quando eu estava perdida, eu começava a brigar com os meus filhos, eu ficava, sabe, irritada. Precisou o quê? Ter uma referência, ter um suporte, ter alguém que ela pudesse trocar e poder entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com a minha filha? Por que ela se diz bissexual? Ela é, de fato, bissexual? E se ela for, como é que a gente tem que agir? O que a gente tem que fazer? Então, esses são todos questionamentos que a gente precisa de resposta. E quando a gente não tem essas respostas, aí a gente fica perdida mesmo, Fábia. Aí a gente fica sem saber como que a gente pode lidar, como que a gente pode ajudar, como que a gente tem que proceder, não é? Então, tudo isso é algo que, sabe, dificulta essa nossa relação. Por quê? Porque a nossa filha percebe o quê? A minha mãe não suportou ouvir isso, a minha mãe não vai aguentar conversar comigo sobre isso. E esse fato da gente não suportar, da gente não conseguir ouvir, da gente não conseguir conversar, está pautado no medo que a gente tem, e esse medo está muitas vezes apoiado na falta de informação que a gente tem a respeito desses acontecimentos. O que é que eu posso esperar que aconteça com a minha filha ou com o meu filho em relação ao seu comportamento sexual, né? Então, a gente reconhecer isso, a gente perceber essa nossa insegurança, isso, na verdade, se torna uma oportunidade para a gente olhar e dizer, o que eu preciso fazer para ter segurança para conversar com a minha filha ou com o meu filho sobre sexualidade? E, gente, para a gente ter segurança, primeiro, eu tenho que ter fontes seguras, fontes, como é que eu diria? Fontes que eu acredite, né? Fontes que são fidedignas de que esse sentimento, essa convicção que eu tenho, está apoiada em informações que são informações comprovadas, que são informações científicas, que são informações que vêm de pessoas que você confia, e que isso te dá um suporte e uma tranquilidade para você poder avaliar a situação. Uma outra coisa que é extremamente importante, né, para a gente poder adquirir essa segurança, é a gente ter clareza. O que eu entendo por sexo? O que eu entendo por sexualidade? Isso, fontes confiáveis, Lisandra, fontes que, sabe, que nos ajudam a ter tranquilidade, a dizer assim, poxa, as coisas acontecem nesse caminhar, e através desse caminhar, eu consigo entender melhor o que está acontecendo com a minha filha. Agora, quando eu não confio, sabe, eu entro na internet, clico em qualquer site e vejo, você vai ver, você vai encontrar uma série de informações, porque hoje o acesso à informação é muito fácil, diferente da minha época de mãe de adolescente. Quando eu era mãe de adolescentes, eu não encontrava com facilidade. Como eu contei na minha história na minissérie, eu tive que fazer um curso de especialização em sexologia, eu tive que me tornar uma sexóloga para poder ter acesso à informação. Mas hoje não. Hoje vocês têm acesso à informação com uma facilidade muito grande. Claro, uma informação que seja programada, que seja específica para os pais, que tenha um objetivo claro, nem sempre você vai encontrar. E foi exatamente por isso,
quando vocês não encontrarem com facilidade esse tipo de informação, que eu criei o Papo Firme, né? Criei o Papo Firme com esse objetivo, de trazer um curso com um programa sequenciado que ajude os pais a não perder tempo buscando um monte de informação que não serve de nada, né? Então, eu usei a minha experiência pessoal, a minha experiência profissional, porque eu trabalhei com vários educadores, e esses educadores não precisaram ser sexólogos para aprenderem a conversar com adolescentes sobre sexualidade. Então, eu vi que com um método, a gente consegue ensinar pessoas a conversarem sobre sexualidade sem que elas precisem se tornar sexólogas. E, ao mesmo tempo, acalmar o seu coração, acalmar, dar uma tranquilidade, uma leveza para conversar sobre esse assunto, não é? Então, um dos grandes pontos que mais impede essa leveza, que causa essa angústia, são exatamente o quê? Os mitos que a gente traz, o desconhecimento sobre o sexo e a sexualidade. E isso é que é o responsável pela maior parte dos nossos temores em relação a essa conversa com os nossos filhos sobre sexualidade. A outra questão que a gente precisa, né, adquirir, que eu já estou dizendo aqui para vocês, é conhecimento sobre sexualidade na adolescência. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem essa fonte fidedigna, essa fonte confiável, que a gente acredita e que a gente aprendeu como é que se desenvolve essa sexualidade na adolescência, gente, vocês tiram de letra esse momento e essa conversa. E outra coisa, claro, não basta só eu saber sobre sexualidade na adolescência, não basta só eu ver o sexo com bons olhos, né, fazer as pazes com a sexualidade. Eu também preciso saber abordar o meu adolescente. Eu não posso abordar o meu adolescente do jeito que eu abordo um adulto, porque o adolescente vive um momento muito especial, ele vive um momento de transição, de vulnerabilidade, de muita sensibilidade. Se eu não souber como abordar, de insegurança, eles têm muito mais insegurança do que vocês. Sabe, se você como adulto está inseguro, imagina ele como adolescente. Só que eles não dão o braço a torcer. E com isso, muitas vezes, complica muito mais. Perder a vergonha com os filhos, sim, Lisandra, exatamente, perder a vergonha, porque a gente fica mesmo, se a gente tem uma visão sobre o sexo, que é uma visão ruim, uma visão de pecado, uma visão de coisa suja, uma visão de coisa que a priori vai trazer o mal para o meu filho, para a minha filha, na hora que eu tenho que conversar sobre isso, eu fico constrangida, não é? Eu fico constrangida e com isso eu acabo tendo uma abordagem já insegura, eu já chego ali mostrando para o meu filho e para minha filha, sabe, que eu não suporto, que eu estou acanhada, que eu estou com vergonha, que eu estou encabulada, e aí eles percebem, eles veem na cara da gente, né? Então eles vão ver, sabe, a mesma coisa você vai falar com um estrangeiro que não sabe falar português, você está na cara que ele não sabe falar português, sabe, a primeira palavra que você diz e que ele lhe responde, o jeito como ele te responde, você já percebe que ele é um estrangeiro e que ele não está te entendendo. A mesma coisa vai acontecer nessa conversa com o adolescente. Ele também percebe que você é uma estrangeira. Ele também percebe que você não está sacando o momento dele. Agora, quando a gente é preparada, não. Quando a gente se prepara, a gente consegue. Do mesmo jeito, quando a gente aprende outro idioma, a gente consegue se comunicar com o estrangeiro. Quando a gente aprende a linguagem deles, quando a gente aprende o que está se passando com eles, quando a gente sabe o que acontece no desenvolvimento da sexualidade, quais são as etapas que o meu filho passa, né? Então, tem a puberdade, tem a pós-puberdade, durante esse período da adolescência, tem todo um processo, né, de desenvolvimento dessa afetividade. Então, como é que a gente desenvolve? Como é que a gente aprende a gostar de alguém? A gente aprende a se relacionar com alguém com esse intuito afetivo e sexual? É do dia para a noite? Não, não é do dia para a noite. Tem um processo. Quando eu sei esse processo,
o que a minha filha ou meu filho me conta que ele é, se ele é bi, se ele é homo, se ele é hétero, sabe? Eu vou entender naquele momento o que está se passando com ele. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu sei o que está, eu sei fazer o diagnóstico daquela situação. Eu sei qual é a necessidade que ele quer de mim naquele momento. E é isso, né, que eu quero trazer para vocês com um papo firme. Esse conhecimento que te dê essa segurança de conseguir fazer esse diagnóstico, de conseguir entender o que meu filho precisa de mim nesse momento. Porque quando eu sei, eu dou a ele uma resposta que é adequada. Eu dou a ele um conteúdo que há uma troca, que há uma conversa. E aí, quando você sabe o que ele pensa, quando você sabe o que está acontecendo com ele, você tem a referência. Agir certo? Ah, eu acho que eu agi certo. Porque pela conversa que eu tive com meu filho, sabe, o certo está baseado em quê? Certo, está baseado nas expectativas que a gente tem, se ele está correndo risco em função daquela situação, o que está acontecendo com ele. Então, é isso que vai nos dar um parâmetro, né, daquilo que a gente está dizendo e daquilo que a gente está vendo acontecer com os nossos filhos. Então, de acordo, quando eu sei por que eu estou tendo essa conversa com meu filho, essa é uma referência que eu vou utilizar para poder ver se aquilo que eu estou conversando com ele é algo, sabe, que está coincidindo com os meus objetivos. Então, quando coincide com os meus objetivos e eu entendo o que está acontecendo com meu filho, eu tenho um caminho para saber se eu estou certo ou não, né? Uma outra questão extremamente importante da gente ver é, a minha abordagem foi correta? Como eu sei? Se teve interesse do meu filho, se eu coloquei alguma questão e ele se interessou, então isso significa que aquela abordagem que eu fiz foi uma abordagem adequada para aquele meu filho. Ah, existe um tipo só de abordagem? Não, existem tipos, né? Vários tipos de abordagem. Então, o que a gente precisa ter claro é que tudo depende do momento que a gente começa essa conversa. E também, essa abordagem depende também, né, das condições do filho que a gente tem, ou seja, ele é mais tímido, menos tímido, e também de como a gente, ao longo da vida, veio tratando o tema da sexualidade. É uma conversa que eu já tenho na minha casa, de todo dia, que a gente já conversa numa boa, legal, aí ela flui com muito mais tranquilidade. Não, eu estou travada, eu nunca conversei, é a primeira vez que eu vou conversar, vou conversar agora porque surgiu um problema, então eu preciso resolver. Aí é onde a gente, né, de fato, erra, porque esperar acontecer o problema para a gente poder ir conversar, é aí que a gente, se dá mal. Por quê? Porque na hora do problema, os ânimos estão muito, acelerados, a gente está muito mais sensível, e eles também, então fica muito mais difícil. A proposta, né, pelo menos a minha proposta com o Papo Firme é de dar condição para que os pais conversem antes do problema acontecer, para evitar que o problema aconteça, né? É isso que a gente precisa olhar. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, uma colocação aqui da Francisca. Ainda não vai ser dessa vez que vou fazer o curso, mas graças às lives que assisto, já me sinto melhor preparada para falar com minhas filhas. E quando ela me disse ser bissexual, até conversei naturalmente, apesar de não ser o que eu queria. Que bom, Francisca, que bom que as minhas lives já estão te ajudando, não é? A você abrir essa conversa, ter esse canal e poder se comunicar com a sua filha. Tudo isso que eu faço, esse é o meu único objetivo. Claro, o curso, ele é algo diferente, ele é um conteúdo mais específico, ele é um conteúdo onde eu trago, não é, um passo a passo. É um conteúdo que eu pego você pela mão, de fato, não é? Então, no primeiro momento, eu faço uma entrevista com vocês para poder lhe conhecer pessoalmente, eu saber o que foi que motivou você a comprar esse curso, então eu saber quais são as suas circunstâncias e, ao mesmo tempo, dar as orientações devidas, né, para que isso aconteça a contento, para que o curso, né, seja a contento. Uma outra coisa,
eu trago no curso, né, todas essas informações já testadas, informações, né, que eu, pela minha caminhada, já fiz uma filtragem para vocês, que são informações que são importantes para que, sabe, faça a gente conseguir fazer as pazes com a sexualidade, ou seja, desmistificar esses conceitos, informações que façam a gente aprender sobre sexualidade na adolescência, informações que façam a gente ter conteúdo para conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, informações que estão ali já mastigadinhas, né? Que eu fui ali com todo carinho, com toda atenção e com toda a minha experiência, já formatando para que você consiga esse objetivo. Além disso, né, eu ainda faço 3 encontros com todo o grupo de alunas, né, que fazem parte dessa turma, por exemplo, nessa nova turma do Papo Firme. Então, depois desse encontro pessoal que a gente tem, eu marco um encontro de grupos. Então, a gente, durante 3 meses, a gente tem um encontro mensal para conversar sobre o que vocês aprenderam no Papo Firme, se ficou alguma dúvida, ou se surgiu alguma situação que vocês precisam da minha ajuda, enfim, a gente vai conversando. E, além disso, né, eu ainda trago no Papo Firme a possibilidade de vocês entrarem em contato comigo na hora que vocês quiserem. É só vocês mandarem um WhatsApp para mim. Vocês têm, sabe, acesso direto ao meu WhatsApp pessoal e me mandar a informação que vocês querem trocar comigo e eu te respondo, né, e a gente conversa a respeito daquela situação. Tem também um grupo no Telegram, que nesse grupo do Telegram é onde estão todas as alunas do Papo Firme, né, que se inscreveram nesse grupo, que é onde a gente faz uma troca. Não é daqueles grupos que a gente fica o tempo inteiro conversando, não. É só quando surge informações que o grupo queira saber alguma coisa. Por exemplo, eu publico, né, quando eu vou fazer minhas lives, eu publico lives que não são minhas, mas que eu achei que era importante, interessante, que as minhas alunas tivessem conhecimento sobre aquele assunto. Então, ou as minhas alunas, elas viram algum conteúdo que elas acharam importante, elas trocam lá, livros que encontraram, vídeos, séries, enfim, a gente faz uma troca quando tem necessidade para essa troca, né? Então, o Papo Firme, na verdade, é um processo de aprendizagem. E ainda por cima, vocês ainda têm direito a um aconselhamento individual. Então, com tudo isso, ainda é possível a gente marcar um aconselhamento caso tenha uma situação que vocês queiram um aconselhamento, que eu lhe ajude a fazer esse diagnóstico de qual é a necessidade do seu filho e da sua filha. O que está acontecendo ali naquele momento, não é? Que é um tipo de serviço que eu já tenho, é um tipo de serviço pago também que eu tenho, e que eu já faço com algumas mães. Mas, para as alunas do Papo Firme, eu tenho um aconselhamento que eu dou de grátis, né? De graça para todas elas, para que essa minha aluna tenha em mim esse suporte. Por isso que o Papo Firme, ele não é um serviço gratuito, né? Porque ele tem todo esse aconchego, ele tem todo esse pegar na mão de vocês, não é? Eu estar ali junto com vocês nessa caminhada, estar perto, sabe, ajudar mesmo, de fato, vocês a enfrentarem essas situações ligadas à sexualidade, que a grande maioria, sabe, das mães não tiveram a oportunidade de ter mães que pudessem conversar com elas sobre sexualidade e trazer essa referência. Claro, eu não quero ser mãe de ninguém, eu só quero ser uma referência também para vocês, no sentido de ajudá-las, como muitas alunas minhas, né, me diz, Lena, na hora que eu pude contar com você, na hora que, sabe, eu tinha você, sabendo que você podia me ajudar a tirar uma dúvida, sabendo que você podia me orientar em qualquer circunstância, sabe, eu comecei a caminhar sozinha com muito mais tranquilidade, com as informações que obteve, somado a esse tipo de situação. Então, é claro, as minhas lives ajudam, tá aí a Francisca que não me deixa mentir, as lives ajudam, os meus vídeos curtinhos ajudam, né? Lendo a frase do seu irmão, com verdade não se brinca, está fazendo uma grande diferença aqui em casa. Ai, que legal, Michele. Ai, aqui também na minha casa sempre fez, sabe? É um jeito da gente colocar os pontos nos is, né? Como diz a história, da gente colocar as explicações.
Então, com a verdade não se brinca, né? Uma frase que eu trouxe do meu irmão, que ele dizia isso, e que muitas vezes a gente não tem consciência, né? Do qual o que implica aquela verdade na vida do outro, né? E a gente acaba fazendo certas brincadeiras que são brincadeiras de mau gosto, e que essas brincadeiras de mau gosto acabam atrapalhando o relacionamento e acabam se tornando, inclusive, bullying. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui ao papo firme papo firme não, a insegurança, né? O que motiva a gente a essa insegurança? Então, como eu estava falando para vocês, um dos grandes problemas dessa insegurança são os mitos que a gente traz. E esses mitos a gente precisa destituí-los, né? Por isso que no Papo Firme eu tenho um módulo que eu chamei Fazendo as Pazes com a Sexualidade, que é exatamente para a gente questionar. Porque esse conceito que a gente tem de que sexo é uma coisa ruim, né? Ontem eu estava mesmo fazendo uma live, até com um site que vocês, mães de adolescente, achei bastante interessante, Parou de Bagunça. Ela é uma personal organizer de adolescentes. Então, foi muito interessante a live de ontem à noite com ela. E nessa live, eu estava dizendo para ela exatamente, né, que a gente, esses mitos, essas travas que a gente tem, são exatamente o que impede nas nossas conversas, o que provoca, né, o nosso medo nessa conversa com os nossos adolescentes. A Michele colocou, temos um grupo de puberdade precoce e coloquei todas as mamães para te seguir. Estamos apaixonados. Ai, que legal. Obrigada, Michele, pela confiança. Que bom. Muito legal, porque se durante a puberdade, as puberdade que não é precoce, as mães sofrem, eu imagino quando ela é precoce, porque a carinha de neném ainda está maior ainda, né? Então, se muitas mães têm um sofrimento muito grande quando vê os seus filhos crescerem, porque exatamente não se prepararam para entender que esse momento vai acontecer, que ele é natural, que ele é diferente daquilo que a gente imaginava, não é uma coisa normal. Eu imagino quando a puberdade é precoce, porque quando a puberdade é precoce, que aí sim veio no momento muito anterior, ainda não era para acontecer. Então, essas mães, né, e esses pais precisam, então, estar ainda mais bem preparados sobre isso. Então, gente, quando você tem uma mãe e um pai preparado, é outra história a relação com seu filho ou com a sua filha. Eu tenho uma aluna que ela disse para mim, Lena, a partir do momento que eu entendi o que era que eu podia esperar, era, sabe, foi muito mais tranquilo, eu comecei a curtir cada transformação que acontecia na minha filha. Enquanto que antes, quando ela imaginava o que poderia vir, ela entrava em pânico, ela ficava nervosa, sabe? Ela não conseguia lidar com a situação. Então, faz muita diferença, gente. Quando vocês se preparam, como eu coloquei na segunda aula, né, da minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. A puberdade é um período, o que equivale à segunda gestação, já que a adolescência é o segundo parto. Então, é nesse momento que a gente tem que ali, cuidar. E nesse momento, então, Michele, com a puberdade precoce, mais ainda, sabe? É o momento que as mães precisam mesmo estar bem juntos, estar bem perto das suas meninas, seus meninos, e dando respostas, não de negação do momento, mas de preparação para esse momento, porque isso vai mudar muito a relação entre eles, faz muita diferença, sim. Então, veja, esse conceito, quando a gente quebra essa barreira, né, quando a gente quebra esses mitos, que a gente entende, que a gente questiona, por quê? Por que é sujo? Da onde que vem essa história de sujeira? Da onde que vem essa história de que a gente não pode? De onde que vem que a mulher tem que casar virgem? Quando você começa a questionar isso, você vai entendendo a razão dos preconceitos, dos mitos, dos medos, que vai ajudá-la sabe, a se sentir mais segura naquilo que você tem convicção, né? Uma outra questão, né, que eu trouxe para vocês é a necessidade desse conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência. É muito importante que a gente saiba o que vai acontecer. Ora, se eu não sei o que vai acontecer, tudo para mim é uma surpresa. Tudo para mim
sabe, é uma situação de novidade. Tudo para mim é uma, como é que eu diria? Tudo para mim é uma situação nova. E será que isso era para acontecer mesmo? Aí lá vem a dúvida de novo, lá vem a insegurança. Ai, será que eu tinha que esperar isso do meu filho ou da minha filha? Lá vem a insegurança. Então, tudo isso, gente, a gente pode contornar quando a gente adquire conhecimento sobre sexualidade na adolescência. Se eu sei exatamente, desde a entrada da puberdade até ele se tornar um adulto, o que se passa com meu filho, eu sei o que esperar. Então, nada me pega de calças curtas. Então, eu consigo conversar, eu consigo entender, eu não levo aquilo para o lado pessoal, eu não fico brigando contra a natureza do meu filho, eu vou olhar para o meu filho real, eu vou olhar para aquele filho que está ali, e isso aproxima você deles, isso faz com que você seja a principal referência deles, porque se você é a primeira pessoa a informá-los sobre determinadas circunstâncias e situações que vão acontecer com eles, o que vai acontecer? Esse seu filho vai ter em você a referência que ele precisa. Ah, ele não vai ouvir os amigos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele vai sim ouvir os amigos. Mas quando o amigo trouxer uma informação que você já trouxe antes, o que ele vai fazer? Mãe, meu amigo disse isso ontem. E se falou igual a mãe, ok. Se não falou, ele volta e diz: mãe, por que ele disse isso? Por que você falou aquilo? O que está aí em desacordo? Como aconteceu com as meninas. Por que aquela mãe disse que podia e a outra mãe disse que não podia? Então, como essa menina tinha na mãe uma possibilidade, um vínculo, né? Um diálogo aberto, elas puderam conversar sobre esse questionamento. Por que a outra mãe disse isso? E você permitiu e a outra mãe não permitiu? Você não gosta de mim? Claro que eu gosto de você, filha. É isso. Então, olha a diferença. Agora, fosse uma mãe que não tivesse convicção, ia dizer, ai, pronto, botou tudo a perder, agora a gente faz tudo por esses adolescentes, e olha o que é que a gente recebe em troca. Aí começa a culpar o adolescente, a chamar de aborrecente, a pôr toda uma série de encargos na postura desse adolescente que não é dele, é da nossa incapacidade de lidar com uma situação porque a gente não se preparou. Então, a gente precisa se preparar do mesmo jeito que você se preparou para recebê-lo quando ele era bebê. Agora, você tem que se preparar para recebê-lo, não para recebê-lo, mas para gerir, né? O que está acontecendo com ele, para ele poder desabrochar, né? Em busca da sua autonomia, em busca, né, do seu mundo, porque os filhos são do mundo, não são nossos. A gente gostaria muito que fossem nossos, mas também, olha, aquela que eu lhe diga, a gente gostaria que fosse nosso, ficasse dentro de casa até uma certa idade, porque quando chega um determinado momento que você vê aquele homem feito, aquela mulher feita, e não querer sair da frente da televisão e querer que você faça tudo por eles, gente, ninguém quer isso, não. Eu tenho certeza. A gente quer que eles cresçam, a gente quer que eles tenham um futuro, a gente quer que eles tenham uma profissão, a gente quer que eles casem, a gente quer que eles tenham filhos, a gente quer ser avó. Eu, pelo menos, morria de vontade de ser avó. Fiquei muito feliz quando eu fui avó. E mais ainda porque eu só fui avó quando os meus filhos podiam ser pais. Antes disso, não. Então, é isso que a gente quer para os nossos filhos. Para isso, eu tenho que permitir que eles cresçam. E para eu permitir que eles cresçam, eu tenho que ter conhecimento. Por isso que o Papo Firme traz esses conhecimentos que são necessários para a gente poder ajudar os nossos filhos nessa caminhada, né? E ajudar vocês nesse tipo de situação, de conseguir fazer esse diagnóstico, gerar um conteúdo para o seu filho, que seja um conteúdo de valor, que ele diga, puxa, mãe, não tinha pensado sobre esse ângulo. Puxa, mãe, eu não tinha visto por aí. Então, isso é o que faz a diferença, é isso que faz os nossos filhos voltarem e ver na gente uma pessoa, sabe, que vale a pena, uma pessoa que... Não, isso aqui eu vou perguntar primeiro para minha mãe, para saber dela o que é que ela pensa sobre isso. Isso aqui eu vou perguntar para o meu pai. A última conversa que eu tive com ele, ele me ensinou um negócio que ninguém tinha me mostrado por esse lado. Então, é isso que o Papo Firme busca trazer, né? Essa segurança baseada não numa receita de bolo, nem invadindo os valores de cada um, não, mas sim na condição
de você conseguir analisar, fazer o diagnóstico daquilo que você acha que é importante o seu filho saber naquele momento, ou que ele precisa entender, ou que ele tá necessitando saber, e você entrar com esse conteúdo de valor. Agora, muitas vezes o que acontece? A gente fica no mesmo blá, 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 falando aquilo que a gente quer falar, sem procurar entender se aquilo que a gente quer falar faz sentido para ele naquele momento, pela idade dele, pela curiosidade, pelo interesse e pelas necessidades. Então, tudo isso faz parte, né, desse trabalho minucioso, né, que eu construí, que é o Papo Firme. E como eu falei para vocês, tem a questão da abordagem. A abordagem é algo que a gente não pode deixar de lado. A abordagem, meu filho é tímido. Eu sei, tem crianças tímidas, eu também tenho um filho que na adolescência era tímido, e a gente conseguiu conversar. A duras penas, muitas horas, eu tinha que arrancar as coisas dele como é que chama? Tirar, não a força, né? A fórceps, como a gente fala, mas devagarinho, respeitando e chegando por um lado, chegando por outro, e conseguíamos, pelo menos, conversar coisas que eu identificava que ele estava precisando saber e que ele me dizia querer saber e que a gente podia conversar a respeito. Então, tudo depende do quê? Da abordagem, da forma como a gente chega, da forma como a gente fala. Se eu chego para um tímido e viro para ele diretamente, filho, vamos falar sobre sexualidade. Você já fez sexo? Ele não vai te responder. Porque primeiro, ele não sabe se você aguenta. Segundo, ele tem dúvidas, ele tem constrangimento, tudo depende da história, né? E ontem eu estava contando também uma história que eu vi sobre essa abordagem. Filho, precisamos falar sobre sexualidade. E um amigo meu dizendo que ele tinha feito isso, e o filho dele virou para ele e disse, pois não, pai, o que é que você quer saber sobre sexo? Eu achei o máximo, porque muitas vezes a gente, por não ouvir os nossos filhos, a gente acha que eles não sabem de nada, e eles já sabem de muita coisa, né? A Márcia está colocando aqui que ela está vivendo essa situação. Agora eu já falei tantas coisas, Márcia, que eu nem consigo localizar qual era a situação, né, que eu coloquei que você está vivendo. Mas, enfim, já estamos aqui finalizando a nossa live, eu entrei um pouquinho atrasada, né, então a gente ainda tem aí uns 5 minutinhos até eu finalizar. Mas o que eu queria trazer hoje para você é que essa insegurança, ela não é uma insegurança que não tem jeito, ela é uma insegurança que tem jeito, é uma insegurança que você pode deixar de sentir, é uma insegurança que a gente precisa trabalhar ela, e em busca, né, de resolvê-la. E qual é o jeito da gente resolver? É a gente buscar conhecimento, é a gente buscar uma fonte confiável para que a gente possa se sentir segura nessa caminhada com os nossos filhos. Eu estou aqui com vocês todas as sextas-feiras, às 13 horas, todos os dias eu publico os meus conteúdos gratuitos, né, que são os meus conteúdos, uns pequenos, outros longos, enfim, faço o que eu posso aqui, né, com vocês, porque acho importante estar aqui e passar para vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, porque essa geração de vocês é uma geração que não pode ficar sem conhecimento sobre sexualidade. Hoje, a vida que seus filhos levam, em termos de possibilidades de experiência, de conhecimento, né, sobre sexualidade, de acesso à informação, com o mundo digital, o mundo presencial, né, a pandemia que mostrou para a gente que esse mundo digital não é uma fantasia, ele existe de fato. Então, tudo isso, gente, é coisa para a gente olhar, prestar atenção e se perguntar, o que é que eu quero para o meu filho, para a minha filha? Quem eu quero que ensine para eles? Como eu quero que eles aprendam? E é isso que eu quero para essa geração de mães. Mães que saibam o que estão fazendo. Mães e pais também, né? Eu falo mães porque vocês são maioria. Então, você é maioria, não são, é maioria. Então, é por isso que eu falo mães, mas é para todo mundo, né? Bom, gente, então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo.